Que Jesus nos abençoe. Que esta noite para nós seja novamente aquele instante em que as nossas almas se felicitam dentro do mecanismo fraterno que o cristianismo tem nos oferecido nos tempos atuais, com o auxílio da doutrina espírita codificada pelo nosso querido Allan Kardec. Para nós falar do nosso Mestre Senhor Jesus realmente é um grande desafio, e por isso que novamente eu suplico que todos que estão participando desse espaço bendito possamos juntos vibrar para que a gente consiga não só falar, mas principalmente internalizar esse conteúdo que a espiritualidade nesse momento nos oferece. E na data de hoje, a gente sabe que nada acontece por acaso dentro do contexto da organização da vida. Depois de ter encerrado algumas reflexões em algumas semanas sobre o tema do Criador, Deus Pai, o Criador do Universo, o segundo, e trabalharmos também nos aspectos da providência divina, dentro da sequência desses princípios básicos da doutrina espírita, Jesus se revela para nós como um desafio a ser estudado à luz da doutrina espírita. E no mecanismo também operacional, falar de Jesus exatamente na Semana Santa também traz para nós aspectos de muita emoção, porque neste instante a cristandade toda está reunida em busca de reflexões mais profundas, no que remonta àquele instante final da estada desse Espírito puro que nos governa, que tem os destinos da nossa evolução sob sua responsabilidade perante Deus. Nós aprendemos com Allan Kardec e os espíritos superiores que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. Lembrando que essa resposta ela está vinculada à questão 625 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec vem dizer para nós que significa que Jesus, constituindo o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, conclui Allan Kardec, o Espírito Divino o animava. Então, para nós, essa colocação da espiritualidade vem para nós abrir um painel de muitas expressões de transcendentes valores, a definir também que não só devemos reconhecê-lo e reverenciá-lo como esse tutor da nossa evolução, mas acima de tudo procurar aplicar dentro do nosso contexto de vida aspectos que nós já conseguimos vislumbrar no que remonta à sua perfeição moral. Porque aí que está o real sentido, o grande objetivo para nós que estamos nos candidatando a sermos discípulos desse Senhor, do Mestre de nossas vidas. Sempre quando o nosso coração se abre para refletirmos sobre o Mestre, devemos sempre relembrar, e se assim os senhores nos permitem, e afirmando que
O único título que ele aceitou para ele mesmo foi o de mestre. É o que está incerto no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Ao citar esse versículo, chega para nós um instante de muita responsabilidade, porque reconhecê-lo como mestre é um convite não só para que a gente fique no movimento intelectual, nos planos do entendimento ou do raciocínio, mas ele define mestre e senhor. Senhor no sentido de confirmar a sua autoridade, que é a autoridade que efetivamente ele expressa por ter vivido os ensinamentos que ele nos legou e que ele está trazendo para nós. O religioso tradicional vai estar dizendo que ele nos legou lá atrás. E nós, entendendo o Evangelho como um projeto atemporal, que deve ser esculpido na intimidade do coração, o Evangelho para nós deve ser como uma proposta do agora, que vai garantir o nosso futuro. Portanto, Jesus está nos falando nesse momento que Ele é o Mestre e que Ele é o Senhor. Também até nos projetar como aquela condição de discípulos que precisamos de segui-lo. Dentro dos planos, como a gente vem falando, nos planos do dia a dia, e não apenas em movimentos religiosos. Nós gostaríamos de trazer para o deleite dos nossos companheiros que estão acompanhando esse espaço, um pensamento de Emmanuel, que está inserido no livro Emmanuel, quando ele vem dizer o seguinte, que Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia de sua origem divina, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Continua Emmanuel, sabemos que raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações do seu Espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. Que texto magnânimo, que nos vem trazer alguns pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês rapidamente. Que ele envia os seus mensageiros. Esse ponto para nós ele é muito valioso, porque amplia até as próprias notas restritivas das religiões. Jesus é o Mestre e Senhor da humanidade. Nós sabemos que dentro do contexto organizacional, social e religioso do planeta, por exemplo, as religiões têm um papel divino no encaminhamento dos povos. E as religiões, inclusive, expressam e guardam consigo aqueles pontos
necessários para o aprendizado dos seus profitentes, a revelar Deus de acordo com as possibilidades daqueles que estão na busca, vamos dizer assim, natural e necessária da perfeição pessoal, a partir do sentimento da divindade na própria intimidade. E com isso, em todas as religiões, Jesus ele encaminha aqueles que são seus emissários e que vêm efetivamente nos inspirar a cada momento pelos exemplos e pela condução das coletividades a tirarmos a reservarmos na nossa intimidade aqueles pontos que são importantes para que haja a fertilização do ser. Aqui agora nos chega o simbolismo da cruz. A cruz, na dinâmica operacional que define a sua haste a projetar o trabalho na horizontal, simboliza para nós que estamos dentro do contexto da sociedade, do trabalho, para trabalharmos o nosso intelecto, para trabalharmos as nossas habilidades quando colocamos a mão na instrumentalidade da vida. Mas o que efetivamente vai irrigando a intimidade dos seres é aquele ponto de sustentação da cruz que remete aos céus. É a verticalização, é o plano da intuição. Nós podemos aqui tratar até também, por que não dizer, nos planos da própria revelação que vem pela mediunidade. Então, a definir que o Mestre nos promete de respaldar que Ele sempre estará conosco como aquele amigo de todos os momentos que tenha o papel de nos dizer que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus e que estamos na jornada do aprimoramento. Esse é o grande papel de Jesus. E, obviamente, que Ele, cuidando de bilhões e bilhões de espíritos que compomos essa humanidade terrena, Ele não trabalha sozinho. Ele trabalha dentro de um contexto de cooperação, como define Emmanuel, por exemplo, na introdução do livro Paulo e Estevão, quando vai falar do trabalho de Paulo e define que não podemos falar de Paulo sem falar de Estevão, sem nos relembrarmos de Abigail, porque esse trio, nos lembra Emmanuel, esse trio ratifica essa lei de cooperação que é a expressão de amor e que define a sustentação do universo. Então Jesus trabalha com um séquito de entidades, um número incalculável, e estes vão operacionalizando em nome dele, ou em nome do amor, que é a própria vontade de Deus, dentro dessa organização do orbe, a definir também que no sentido da cooperação, todos nós vamos ocupando postos, recebendo delegações de responsabilidades, que através do trabalho também vai nos aprimorando nesse contexto soberano de organização. E, obviamente, que os espíritos que representam Jesus, na escala que Allan Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos, vão cumprindo seus papéis, auxiliando efetivamente também aqueles que estão numa escala, vamos dizer assim, inferior, ou num degrau que antecede dentro dessa jornada ascensional. Então, enfim, dentro da lei de interdependência e repercussão, que é a relação entre os seres, nós vamos como que aprendendo uns com os outros. E Ele é aquele grande regente dessa sinfonia da vida. Continua Emmanuel dizendo que Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo.
Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor, vírgula, no Evangelho, vírgula, é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Então nós temos aqui uma frase assim muito importante para todos nós, que embora Jesus tenha falado para a humanidade através dos tempos, utilizando os médiuns que morejaram em vários segmentos da religião, da ciência e da filosofia, como aqueles avatares que vieram em seu nome, nós encontramos no Evangelho a consubstanciação, né? Vamos dizer assim, a essência de tudo de sagrado que já foi trabalhado na humanidade. Esse é o ponto. Hoje estávamos fazendo uma leitura de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, num diálogo entre Jesus e João Evangelista. E uma frase nos chamou profundamente a atenção, quando Jesus diz para João que o Evangelho, na sua essência, ele é expressão no coração e do coração. Meu Deus, observemos a profundidade dessa frase. Porque o Evangelho é expressão no coração. Pelo menos no meu entendimento, é a luz que está sendo refletida por aqueles que estão falando em nome de Deus, para nós que somos seres inferiores. Mas o grande movimento é quando nós, entendendo, decodificando, sentindo, nos fortalecendo, nos balsamizando com esta luz que vem daqueles que estão à frente, nós passamos a esculpir essas notas na nossa intimidade, não por palavras, por frases, mas eminentemente pela vivência, pelas expressões que a vida vem nos conferir, vem nos conceder a vênia de operacionalizarmos no campo da vida. Então a mensagem é de amor. A mensagem do Evangelho é de libertação. Conhecereis a verdade, afirma Jesus, e a verdade vos libertará. Observemos isso no capítulo 8 do Evangelho de João, a partir do versículo 34, do versículo 32 e 34, e aí no capítulo 10 também, enfim, a definir que a verdade na qual ele está se referindo, que nós espíritas estamos freneticamente buscando através do ensino ou do estudo livresco, ele efetivamente, essa mensagem é aquela que é sentida e vivida, e em vivendo-a, nós vamos nos libertando das peias, dos grilhões, das trevas, da ilusão, que ainda nos amarfanham o próprio coração, que nos veiculam ainda nesse crisol do passado, que são as influências que campeiam na nossa intimidade, não é mesmo? O Evangelho é a eterna palavra da ressurreição. Então, o Evangelho como libertação, o Evangelho é vida, o Evangelho é alegria, o Evangelho é justiça, o Evangelho é fraternidade, o Evangelho é misericórdia. E nós ficamos pensando aqui, meus queridos irmãos, Juarez, Xamri e todos vocês, como que nós ainda estamos distantes desse Evangelho? Porque em nome do Evangelho a gente ainda briga. Em nome do Evangelho a gente ainda quer que a nossa ideia impere. Nós queremos polemizar. Né? Quando nós discordamos do companheiro, a nossa postura ainda é arrogante. A gente quer convencer as pessoas. A gente quer passar por cima das pessoas. Eu costumo dizer, Charri, que no movimento espírita nós temos um verdadeiro laboratório que está nos convidando a compreender e utilizar os recursos de uma forma mais soberana, de uma forma mais eficiente. Mas, por exemplo, a gente vê na prática
companheiros que investidos de um ideal, julgam-se donos da verdade, querem polemizar, querem criar teses, e mais das vezes das mais absurdas, ou em determinados momentos queremos inovar, e em nome dessas inovações a gente desrespeita aqueles que têm outras crenças dentro do próprio movimento espírita. Quando estamos dentro das instituições, julgamos que as instituições são infalíveis. Muitas vezes a gente não percebe que a própria história da humanidade vai dizer que as instituições, depois estabelecidas, elas tendem a expressar-se na inércia. Não é? Nós temos dificuldade de continuar sempre com aquele gás do implemento, do progresso. E com isso, quando entramos nesse mecanismo do estabelecimento do conforto, a gente fecha as possibilidades para aqueles outros que estão tentando expressar os seus ideais. Então são pontos que nós precisamos de refletir, que fraternidade, ela não pode fazer parte apenas da nossa bandeira, junto com o ideal da igualdade ou da liberdade. A fraternidade deve ser compreendida como aquela oportunidade de nos intercambiarmos de uma forma solene com o nosso semelhante, respeitosa, nobre. E quando eu falo de nobreza, eu não falo de nobreza do sangue azul das cortes do passado. Nós temos que falar da nobreza não como aquele verniz que a gente usa na sociedade. Pelo contrário, nós temos que falar da nobreza no sentido da aplicação evangélica no contexto que nós estamos sendo convidados a operacionalizar. Afirma ainda Emmanuel que todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Porém, ele, Jesus, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. A história nos prova isso, não é mesmo, queridos amigos? A história nos mostra que os impérios quedaram, os impérios foram invadidos por bárbaros quando sofisticaram em excesso, quando os impérios esqueceram de promover o bem-estar, a fraternidade, a igualdade entre os seus povos, vamos assim dizer. Aonde estão os cadáveres dos Césares? Aonde está Aníbal? Aonde está Alexandre? É mesmo? Aonde estão os grandes homens que usaram a força para expandirem os seus reinados transitórios? O império de Jesus, que traz para nós a grande revolução espiritual que nós almejamos, o império do Espírito, ele é soberano. O Espírito é imortal, como Deus é eterno. Então nós vamos entendendo por que os espíritos, através dos médiuns abalizados, como Chico Xavier, desde os primeiros movimentos, vem nos falando sobre isto. E nos chama muita atenção, queridos amigos, do próprio movimento espírita. Nós temos que ter uma visão, vamos dizer, mais ajustadas ao Evangelho, porque senão as nossas próprias instituições espíritas, elas estarão amanhã sendo colocadas à prova. O Espiritismo veio para o século XXI agora para nos mostrar que o caminho é da religiosidade cósmica do amor e que Jesus está à frente. No capítulo 8º do Evangelho de João, no versículo 12, ele se intitula A Luz do Mundo, que eu peço a vênia para vocês. Nós gostaríamos de trabalhar mais um pouco nos próximos encontros.
mas apenas para citar, quando ele fala, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguirem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida, ele está falando que só pelo amor é que nós vamos nos sustentar, nós vamos garantir a eficiência da nossa vida, a qualificação das nossas ações. Então precisamos de refletir sobre isso. Ele, continua Emmanuel, foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e de sua sabedoria. Vamos pensar, vamos refletir. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta parte da história espiritual do planeta Terra. Quando Jesus aqui recebeu, né, as raças que viriam a dar etnia, a dar, vamos dizer assim, espaço psicológico, cultural e espiritual para que milhões de espíritos, bilhões de espíritos pudessem evoluir. Então ele está nos acompanhando desde os primeiros passos aqui na Terra. E eu tenho para mim que pelo menos, por mais que a gente queira implementar as ações independentes, né, e a gente entende isso, até aqueles que são agnósticos, que são ateus, os que são materialistas, mas eu tenho para mim que nós deveríamos ser pelo menos gratos àqueles que nos receberam. E no nosso caso aqui nós estamos falando de Jesus. E eu gostaria até de fazer um desabafo, queridos amigos. Como ainda existem pessoas que fazem de tudo para tirar Jesus do próprio mecanismo existencial. Alguns fazem isso deliberadamente. Dentro do nosso próprio movimento espírita tem aqueles que não querem admitir Jesus, a não ser como um espírito evoluído, né? E não veem no espiritismo um projeto de evangelização. Imaginemos aqueles que muitas vezes até pronunciamos o nome dele nas nossas palestras, nos nossos estudos, mas continuamos ainda a vendê-lo, a traí-lo, não é? Continuamos ainda a disputar as nossas ideias com as deles. Ontem nós fizemos um estudo lá na nossa casa de bênçãos, que é a FEAC, e estávamos refletindo sobre a prisão de Jesus, né? E ele, no meio daquela turba de espíritos ainda que não o compreendiam, num sentido mesmo que social da época, ele diz assim, com uma nota de muita esperança: ainda um pouco estarei convosco. Então, quando ele fala ainda um pouco estarei convosco, ele quer dizer que ainda há, mesmo que a gente relute, que a gente brigue, que a gente condene, que a gente exija, ainda há esperança. Porque, por mais que nós o crucifiquemos, que nós o torturamos, que nós o abandonamos, ele está conosco. Ele está conosco. Então o nosso companheiro está falando assim, como negar Jesus, se foi isso que eu entendi, né, na pergunta, e a gente agradece a participação dos companheiros na sala. Eu gostaria de dizer que a gente não nega ele, podemos não negá-lo de uma forma expressiva, de uma forma declarada, porque a gente o tempo todo, até nos momentos de dificuldade, a gente costuma pronunciar o ai meu Deus, vem Jesus, me ajuda Jesus, Maria Santíssima me proteja, mas nós os negamos nas mínimas coisas. É o filho que está te pedindo uma atenção e você fala que não pode porque você tem que assistir o futebol, você está negando Jesus. O companheiro que está batendo na sua porta, pedindo um pedaço de pão e você fala que não tem, porque você está com preguiça de descer lá na portaria do prédio, você está negando a Jesus. No momento em que alguém está te pedindo carinho, no instante em que alguém te convida para passar a noite no hospital, que você
deliberadamente encontra uma desculpa para dissimular a sua falta de disponibilidade, nós estaremos negando Jesus. Inclusive quando aquele companheiro que atira a pedra e que nós saímos para disputar com ele e dar outra pedrada nele, nós estamos negando Jesus. Porque ele mesmo é quem disse que é necessário dar a outra face, perdoar 70 vezes 7. Pedro questionou: é 70 vezes 7, Senhor? Sim, a cada ofensa, meu filho. Então, quando nós não estamos dispostos a perdoar, nós estamos negando a Jesus. Nós estamos vendo no próprio movimento espírita. Eu tenho que falar do movimento espírita, que é a minha senda de trabalho. Nós estamos vendo companheiros que estão fazendo belas prédicas, mas estão negando Jesus. Quando criam polêmicas, quando são descuidadosos com a doutrina, publicando assuntos extemporâneos, escrevendo pontos que trazem dificuldades para o entendimento, nós estamos negando Jesus. Por que deu cuidado para publicar uma obra, por exemplo? Quando eu estou expressando o meu pensamento, eu tenho que ser cuidadoso, porque nem tudo que eu penso eu posso falar. E nem tudo que eu falo eu posso escrever. Isso eu aprendi com um professor de doutrina espírita que nós tivemos aqui em Belo Horizonte, de nome Honório Abreu. E nós estamos negando Jesus, escrevendo e-mails absurdos, utilizando linguagens chulas, desconsiderando pessoas que, mesmo que estejam enveredando pelos caminhos mais tristes da obsessão, nós não temos o direito de colocar o dedo em riste, de acusar, de desconsiderar. Quando, por exemplo, a gente encontra com os espíritas, nós devemos aprender a selecionar os nossos assuntos, porque senão eu vou estar negando a Jesus. Beto, o que seria simbólico para os espíritas? Eu não entendi, Isis. Simbólico para os espíritas, nós podemos dizer, se eu entendi o seu pensamento, é a linguagem figurada. Porque tem pontos que não pode se abrir, Isis. Tem pontos que Jesus coloca para nós de uma forma muito suave, porque se ele abrir, a gente entra em parafuso. Não é verdade? É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Porque os iniciados da antiguidade, eles tiveram um papel de trazer figuradamente a mensagem dos céus. Observemos, por exemplo, o simbolismo das pirâmides do Egito. É a figuração da nossa casa mental. É o simbolismo do espelho da nossa mente, que recebe a luz e tem a função de decompô-la e de irradiá-la pelos 4 quadrantes, pelos 4 pontos da face do planeta. Isso é simbólico, foi simbólico. Agora nós temos que entender que esse simbolismo ele precisa de ser decodificado a partir dos ensinamentos que a natureza nos oferece como campo de aprendizado. Como assim? A natureza da vida, a natureza humana, a nossa natureza. Nós precisamos de entender a nossa natureza, nós precisamos de entender a nossa índole, o nosso caráter. Nós precisamos de entender um pouquinho o que o semelhante está nos dizendo, porque costuma o semelhante estar sob o verniz do equilíbrio e está caminhando na vida trôpego, espiritualmente falando. Por isso é que estávamos falando sobre como atender Jesus dentro do próprio movimento espírita. Foi falado sobre os jovens. Nós temos que abraçar os jovens e dar oportunidade para os jovens. Nós temos que, se somos médiuns, devemos dar oportunidade para outros médiuns. O que na realidade a gente não vê nos centros espíritas por aí, porque se procura destaque. Quem que é o médium principal? Quando a gente escuta essa frase, médium principal, me dá uma dor no coração,
porque não tem como não nos recordarmos de Chico Xavier, que se fez o menor. Arnaldo Rocha, que coordenou as reuniões que o Chico participava no grupo Meimei, algumas no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, narra para nós os fatos. Chico se fazia o menor de todos. Foi o que ele aprendeu com Jesus, não é, Décio? O Chico aprendeu com Jesus e está nos contando que quando a gente estiver na federação, nós temos que ser o menor de todos. Na federação, nós não podemos querer ser o maior de todos, porque o trabalho que nós temos na federação, no Centro Espírita, ele é transitório. Ele é um laboratório de bênçãos, e por isso que nós amamos. Eu, por exemplo, amo o meu trabalho na União Espírita Mineira. Eu tenho uma reverência muito grande ao trabalho que a gente faz na FIAC. Mas mais importante que o trabalho na federação e na FIAC é o trabalho que a gente tem com a esposa, que temos com o patrão, com a secretária, com aquele o andarilho que está pedindo uma moeda. Esse é o nosso grande desafio. O princípio básico do médium é se inspirar no amado Mestre Jesus em sua humildade. Felipe, não é à toa que você tem esse nome, meu irmão. Parabéns, muito obrigado pela sua participação. Felipe, como discípulo, nós precisamos de entender o porquê que no capítulo 13 João deixou registrado para nós a passagem do lava-pés. Ele se fez servo, ele se fez o menor de todos para lavar a base da nossa estrutura doutrinária, para lavar a base da nossa vida com exemplos. E intelectualmente a gente não quer isso, porque nós não queremos ser incomodados. Na realidade é assim que eu penso. Por isso é que Pedro, de uma forma reverente, respeitosa, mas no aspecto profundo da psique dele, quando Pedro não aceita que Jesus lavasse os pés dele, simbolicamente ele está dizendo para nós nesse momento que a gente não está querendo essa água límpida, não, porque nem sempre a gente está disposto a mudar. Não é isso? Aí o que Jesus disse para ele? Se eu não vos lavar os pés, se eu não estiver correto, eu peço que me corrijam, porque eu não estou com o evangelho aberto. Mas a passagem está no capítulo 13 de João. Se eu não vos lavar os pés, não tereis parte comigo. Que ensinamento, meus queridos amigos. Emmanuel comenta essa passagem, se não me engano, no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu não gosto de citar um livro quando eu não tenho certeza. Vamos anotar como para casa para a semana que vem. Vocês me corrigirem se eu estiver errado, ou então a gente fazer o ajuste, inclusive citando a lição. Emmanuel comenta que lavar os pés significa lavar a base. Porque os pés, eles é que nos dão firmeza, não é mesmo? E eu ainda, fazendo um estudo certa feita, eu descobri nas pesquisas que o pé, o tamanho do pé, ele define os limites, né? A extensão do pé define, fazendo uma simetria com a nossa estrutura, do nosso corpo, ele define a expansão máxima que nós ocupamos quando estamos em pé, no solo. Então eu costumo dizer o seguinte, que nós devemos, quando estamos diante um dos outros, a gente não pode pisar no pé do outro, porque se estiver pisando no pé do outro, nós estamos invadindo o espaço. E se é para lavar a base, é lavar a base para quando nós sairmos convidados para operar em outros solos, nós sairmos com tranquilidade, sem precipitações. E quando tivermos que receber alguém dentro do solo do nosso coração, nós possamos recebê-los com bondade, com carinho, com mansuetude, não é? Aprendendo sempre para servir melhor. A passagem do lava-pés de Jesus, que se deu na ceia, antecedendo aquele movimento da crucificação, da sua prisão, define para nós um ensinamento de um dos mais valiosos que Jesus deixou, porque depois que ele lava os pés,
ele vai continuar no discurso definindo a necessidade dele partir. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, capítulo 14, primeiro versículo. Eu sou caminho, verdade e vida, continue o capítulo 14. É necessário que eu vá, porque se eu não for preparar o lugar, o Consolador não pode vir. O Espírito da verdade, não é? Que veio para a humanidade sobre a égide daqueles apóstolos que representavam Jesus, tendo João, tendo Pedro à frente, junto com Allan Kardec, os precursores dos novos tempos. A gente tem que aprender a ler os textos e concluir nas estratégias. Nós podemos lembrar o livro Cartas e Crônicas, o diálogo citado anteriormente de Jesus com João, quando ele está falando para João sobre a chegada do Espiritismo no planeta, com Allan Kardec no século XIX. E se nós formos verificar com profundidade, na introdução do Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, os espíritos que assinam, o primeiro que assina é João Evangelista. Olha para vocês verem. Allan Kardec tinha o seu tutor principal, Jesus. Tanto que no Livro dos Médiuns, a mensagem que ele recebe é assinada por Jesus. Essa mesma mensagem, não é mesmo? Está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, porém Kardec alterou o nome, tirou Jesus e pôs o Espírito de verdade. Observemos esse contexto todo, para que a gente possa entender esse grande movimento que Jesus traz para nós como base da sua doutrina cristã, que está sintetizada no amarás. No amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, conclui o mestre, dependem toda a lei e os profetas. Para quem gosta de anotar e está estudando em casa, nós estamos citando o capítulo 22 de Mateus, versículo 37 em diante. Não é mesmo? A nossa companheira está dizendo que fica emocionada porque nasceu no dia 3 de março de 1978. E fisicamente nasci no dia 13 de dezembro de 1951. Tinha na época 28 anos e hoje estou com 60. Ou seja, a companheira está falando do seu renascimento espiritual. Que bênção, hein, minha irmã? Que bom que você trouxe esse testemunho. O Brás, por sua vez, está falando que notou a presença de João entre os codificadores e em nenhuma passagem eles mencionaram o famoso Apocalipse. Por que será? Porque o Apocalipse, meu querido irmão, deduzimos aqui com muita humildade, porque senão vai falar que a gente tem que estar com a palavra final. Não é assim, não. Devemos ser cuidadosos. Mas o Apocalipse é um projeto que nós vamos devagarzinho termos a chave para abrir esses portais. Por isso é que primeiro nós temos que passar pelo Pentateuco kardeciano, porque o nosso projeto é estudar o Pentateuco mosaico, para caminharmos no Pentateuco do Novo Testamento, porque dentro desses, eu vou chamar de um ciclo só que se divide em 3 ciclos. Porque aqui vai apenas uma nota informativa fruto das nossas pesquisas. O primeiro livro de Moisés é Gênesis. O último livro de Allan Kardec é A Gênese. Ali fecha um ciclo. Um ciclo de um aprendizado de milênios. Para que a gente possa entender quais são esses anjos que João Evangelista fala deles no livro Apocalipse. Quais são as chaves? Qual que é o simbolismo do dragão? Não é mesmo? Das alterações.
Nós podemos, a título só de informação, Brás, sugerir que você procure o capítulo 19 do livro Apocalipse e ver se você vai encontrar o Espiritismo lá dentro. Depois a gente bate um papo por fora, tá bom? Mas são chaves, meu querido, né? Ele viu o anjo descendo dos céus com um livrinho na mão, um pé no mar e o outro na terra. São pontos. Eu vi um cavaleiro, né? Um cavaleiro com diademas na cabeça, os princípios básicos, né? Agora o cavaleiro é o espírito de verdade. E quem é o cavalo? Cavalo é o Allan Kardec, são os médiuns. Aí a gente vai entender, e todos iriam observar sem compreender quem era, não é? E o Chico costumava dizer que ele era um burrico, porque ele via em Kardec o cavalo, e o povo quer misturar as bolas. Então são pontos que a gente ainda está longe de descobrir, né? Então, Brás, vale muito cuidado para que as interpretações não sejam fechadas. A doutrina espírita veio efetivamente para nos oferecer uma chave, não é? Tanto que o objetivo da doutrina espírita não é convencer ninguém. O objetivo do espiritismo, como define Allan Kardec, não é combater nada, não é combater nenhuma religião. O objetivo do espiritismo é combater o orgulho e o egoísmo. O objetivo do espiritismo é bater de frente contra o materialismo. Aí sim. Mas vai bater contra qual materialismo? O do outro? Não. A doutrina espírita bate de frente contra o materialismo daquele que se torna discípulo e percebe que tem que aprender a estar caminhando muito acima das questões transitórias, materiais. Então a doutrina espírita vai nos apresentando a caridade e a humildade como a senda única de salvação. Não é o que não são afirmativas que nós encontramos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo? Estou abrindo aqui, estou tentando localizar, achei. No Evangelho segundo o Espiritismo está definindo assim para nós que a perdição da humanidade está no egoísmo e no orgulho. Olha que interessante. Então a caridade é a expressão do segundo mandamento, que na realidade sintetiza todos. Porque amando o próximo como a si mesmo, nós estaremos nos enveredando por um caminho, por um projeto chamado solidariedade, beneficência, atendimento, disponibilidade, trabalho. Não é isso? Então esse é que é o ponto. E observem como nós somos infantis ainda mesmo como espíritas. Nós entendemos a caridade como assistência social. E hoje um dos pontos que mais se discute no movimento espírita é que o espírita primeiramente deve focar a promoção espiritual dos companheiros, né? A promoção social ela vem com a sua importância, mas não como a maior importância, vamos dizer assim. Porque tem muita gente, diz Emmanuel, que ele é campeão de assistência, mas costuma desencarnar sendo famigerado de luz. Essa frase nos põe para pensar. Inclusive, eu gostaria até de um pequeno comentário, que um dos maiores desafios hoje do movimento espírita é manter as instituições que foram fundadas lá na década de 30, 40, 50, 60, né? Que foi um grande movimento que explodiu a assistência social espírita no Brasil. Não é? E hoje tem muitas instituições espíritas fechando as portas porque não estão aguentando sustentar as exigências do governo. Então esse é o debate no próprio movimento espírita. Até que a gente vai compreender que a caridade essencial, né, ela perpassa o atendimento social. Mas a caridade essencial está no amai-vos uns aos outros como eu vos amei, promovendo luz. Eu costumo dizer que no primeiro movimento a gente costuma trabalhar muito vinculado ainda ao batismo de João. Mas à medida que a gente vai compreendendo mais os projetos espirituais, a gente costuma
a ir devagarzinho, sem perceber, e se adequando aos projetos de Paulo. Vamos pensar. Porque Paulo falava assim: eu não vim para batizar, o meu compromisso é evangelizar. Vamos pensar. Esses são pontos, não é? Jesus estava muito acima. Obviamente, né? Até redundância falar isso. Mas a caridade de Jesus, ela era tão essencial que ela fazia promoção, ela batizava e ela evangelizava. Nós é que ainda precisamos de departamentalizar as ações para se especializar, para depois, inclusive, ter a humildade e se curvar aos convites que vão nos graduando ou que vão nos conclamando para trabalhar em outras fendas, em outras sendas, para conviver com outras pessoas. Observem bem sobre a nossa caridade. Ela é muito egóica, ela é muito interesseira. Nós muitas vezes não conseguimos fazer caridade nem com o nosso marido que desencarnou. Só para a gente dar um bom sorriso nessa noite, né, que antecede esse feriado. É porque o marido desencarna, a viúva não deixa ele embora, não. Cultua o companheiro aqui num apego exagerado. Cadê a caridade? Isso é só para a gente brincar. Ou então aquela que desencarnou não deixa o marido. Ela não é caridosa com o marido, para o marido continuar a vida aqui na Terra. Porque a primeira namorada que aparece acostuma puxar o tapete da companheira. Não é isso? Isso é só para a gente dar uma relaxada. Porque o assunto ele é transcendente para todos nós. E já que nós citamos Humberto de Campos, né, e falando sobre a melhoria moral da humanidade, dessa necessidade de nos esforçarmos, sermos perseverantes, superarmos os obstáculos, né, nós vamos trazer Humberto de Campos num diálogo com Zebedeu, Jesus e Zebedeu. Zebedeu, para quem não se lembra, era pai dos apóstolos Tiago e João. Jesus teria afirmado, conforme a descrição de Humberto de Campos, que a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Nem todos os homens são justos e bons para com a mensagem. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Júbilo e energia são as armas que os discípulos necessitam de utilizar. A alegria de estar no trabalho, de estar com a oportunidade. E a gente vê companheiros colocando tantos obstáculos para fazer a tarefa espírita. Hein? Eu vou falar para nós que somos espíritas. A tarefa espírita, como eu venho falando, não é só do centro, é de todos os momentos. A energia nós podemos relembrar ou adequar como o contexto da boa vontade. Não se constrói sem boa vontade, sem determinação. Não é mesmo? Semana passada nós lembramos uma frase do Chico que diz que o projeto de Emmanuel não é de divulgação, ele é de construção. Não sei se quem está na sala estava na sala no dia e está conosco de novo, vai se recordar desse momento que nós citamos esse texto, não é? E muitas vezes nós nos arvoramos de divulgar a doutrina espírita e na realidade não percebemos que esse projeto é de uma construção muito pessoal. E não adianta eu falar, eu escrever, sensibilizar corações, se eu ainda não estou atento para que essa mensagem realmente tenha repercussão na intimidade daquele que é o veículo. Então são pontos, meus queridos amigos. Continua Jesus afirmando que exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós o glorioso campo de batalha.
Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Olha que frase. Nunca o irmão que, para nós outros, estará sempre de pé. Olha que bonito. Quando o companheiro, que a gente fala que o companheiro cai, na realidade não foi ele que caiu. Não é? Foi os projetos que estão encontrando dificuldade, porque o irmão deve ser observado pela misericórdia da providência divina, que deve se manifestar em nós como aquele que está de pé, ele está tentando. Continua Jesus dizendo que não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. E por fim, alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, meu filho, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos falsos, porque fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Jesus querido, quantos ensinamentos, não é mesmo? E nós, à volta da Sexta-feira da Paixão, com tantas pessoas, milhares, para não dizer milhões, que amanhã estaremos juntos, sendo convidados a refletir no madeireiro infamante. Como fomos infames com Jesus. E ele calou para que os homens pudessem festejar, gritar, dentro de um plano de profunda misericórdia. Pai, eles não sabem o que fazem. Então, meus queridos irmãos, o momento é um momento de nos abraçarmos como amigos, como irmãos, para que juntos possamos compreender o que nos compete nesse momento realizar. Jesus é o guia, é o modelo, é o referencial para todos nós. Por isso, devemos, nesse momento, agradecer por Ele ter dado tudo por nós. Embora nós continuamos muito distantes dele, sem compreendê-lo, portanto, sem amá-lo. Qual é a consequência? Continuamos com saudades de Jesus. Ele prometeu que voltaria. Então nós, nesses momentos que encaminhamos para a interrupção de mais um encontro nesse espaço bendito falando o Espiritismo, gostaríamos de trazer Emmanuel, que no dia 23 de dezembro de 1954, na inesquecível e pacata cidade de Pedro Leopoldo, através da psicofonia, do grande referencial que nós temos hoje como espíritas, o médium do Evangelho Francisco Cândido Xavier, encerrou a reunião daquela noite, do dia 23 de dezembro, que antecedia o nascimento de Jesus, e afirmou poeticamente, levando o público às lágrimas, como agora possivelmente ele há de nos levar.
com esta oração: Senhor, Tu que nos destes no tempo, o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de Ti. Por ele temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele, temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de te buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, no serviço aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia, porque sem tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos-á clamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Divino amigo, vem. Vem, divino amigo, e abençoe a todos nós, nesse instante bendito, nesse tempo de ouro, nesse presente de Deus, que se chama o agora, para que tenhamos a ciência e o sentimento, para nos tornarmos filhos da luz. Jesus, seja em nós o portal da bênção e a senda do trabalho. Que enquanto os homens choram pela tua morte, possamos nós, como teus discípulos, entendermos que a dor é para a vida, o que o buril é para a pedra bruta. A dor é um anjo, que nos conformemos e nos libertemos para a glória da luz, no reino da paz. A paz que desejamos a todos, os amigos, os companheiros que nos acompanham nessa noite de grandes oportunidades.
E encerramos a nossa participação suplicando a Maria Santíssima que nos coloque, nos embale, nos aconchegue no seu regaço de mãe, entendido aqui como bênção da paz. Boa noite para todos.